Quem tem ouvidos, ouça. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa nesta manhã de domingo, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela já foi realizada. Nós temos hoje 3 parábolas do reino, que se encontra em Mateus capítulo 13, o versículo 24 ao 43. Jesus, ele vai, meus irmãos, nesta palavra, nos mostrar de maneira simples, mas de maneira misteriosa, alguns enigmas. Toda parábola que Jesus conta, ela traz consigo um enigma. Anote isso. Quando você ler a palavra de Deus e Jesus contar qualquer parábola, ali tem um enigma a descobrir. E é lendo a parábola, estudando a parábola e indo no tempo de Jesus, no contexto da parábola, que você vai entender o que o Senhor está a nos dizer. A parábola mais conhecida das 3 é a parábola do trigo e do joio. Aqui vale a pena já fazer uma definição clara, aí você vai entender a parábola ainda mais. A diferença do trigo e do joio é o fruto, é a semente. O joio, ele é parecidíssimo com o trigo. Eu, quando estive em Jerusalém, lá tem uma plantação grande de trigo, e na rua, lá nos montes, tem joio. Joio lá é igual mato. E você olha para o joio e você olha para o trigo, os dois se parecem muito. Aí o guia, que geralmente acompanha os grupos, o pessoal gosta disso, né? Porque aqui nós não temos, ele fala, pegue ali um raminho de trigo. A gente vai e pega um raminho de trigo. Fala, agora pega esse de baixo que é joio. A gente vai e pega o joio. Ele pega os dois e falam, qual que é trigo e qual que é joio? A gente não sabe. A gente não sabe. Eles são idênticos. Aí ele vai falar, então eu vou mostrar qual que é o trigo e qual que é o joio. Aí ele pega nas suas mãos o joio e ele amassa aquele pendão e sopra. É palha, é palha. Ele vai pegar o trigo, que é idêntico, ele vai amassar nas mãos e sopra. A palha sai e fica aquele tanto de grãos que é o trigo. Então aqui Jesus usou a questão da aparência e a questão do coração, da intenção que está escondida no coração. E nós não sabemos quem é trigo e quem é joio apenas com os olhos. Veja que no texto nem os anjos sabem. Deus deixa para o final do mundo, ou o nosso final, que é a morte, para então separar, através do fruto, quem é joio e quem é trigo. São muito parecidos, convivem juntos, recebem a mesma água, o mesmo adubo e o mesmo cuidado. Porque não tem como você separar, mas Deus, ele sabe quem é quem. Então aqui não cabe a nós ficar apontando quem é joio e quem é trigo. Cabe a nós cultivar no coração o trigo, porque no final serão separados. Esta é a primeira parábola e é esta que nós vamos aprofundar. Porém, há outras duas. A segunda, que está no versículo 31, é a parábola da semente de mostarda. E no versículo 33, a parábola do fermento. São parábolas simples de interpretação. A semente de mostarda, ela é pequenina, é a menor de todas, mas se ela é plantada, o ser humano não sabe como acontece isso, não somos nós quem fazemos isso, é um mistério da semente. Ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer, e ela se torna a maior de todas as hortaliças. Até os pássaros vêm fazer ninhos nos seus ramos. Ou seja, é uma semente que acolhe, é uma semente que acolhe. Jesus está falando de quê?
do reino de Deus. Jesus está falando de quem? Dos seus discípulos, da sua igreja, que no início é uma semente muito pequenina. É Jesus com os 12. E até entre os 12, a gente já viu que tinha um feixinho de joio ali, o traidor. Então ficaram 11. Então começou com 11. Hoje nós já somos, a Igreja Católica, mais de 1 bilhão de fiéis. Uma família que começou com 11 homens. Depois, claro, Estevão entra para completar os 12. É um mistério. Ninguém sabe explicar. Para entendermos melhor no nosso contexto, e quem faz este contexto é o Papa Bento XVI, ele vai dizer que a nós cabe o plantio da semente e o cuidado da planta, da árvore. E acontece um mistério, que ninguém aqui é capaz de fazer acontecer, e não sabemos também como acontece. Exemplo, você planta na sua casa uma mangueira. Então ali você vai com a semente, uma mudinha, você vai cuidando, vai regando, ela vai crescendo, vai crescendo. Um dia, depois de algum tempo, você vê que ela começa a produzir manga. Aí você vai, delicioso, deliciosa ao paladar. A pergunta é, como que isso acontece? Aí a gente vai lembrar, não é? A frase das crianças. Eu não sei como que é, eu sei que é. Ou seja, você sabe que o pé de fruta, mais cedo ou mais tarde, ele vai frutificar. Para o ser humano é um mistério, um mistério. A nós cabe a semente, a própria vida cabe o florescer e o frutificar. Um mistério, mistério. Então Jesus está falando, não tende a entender o reino dos céus com a sua cabeça na terra, você não vai entender. E por mais que nós não vejamos, e por mais que nós sintamos o contrário, Jesus está falando, aquela pequena semente plantada, ela está crescendo, ela está florindo, e ela vai frutificar. O que nós precisamos é acreditar neste mistério, o mistério do reino que vai acontecendo, não por nós, não por você, mas pela graça de Deus. Na semana passada, o evangelho foi o semeador, lembram? A semente que vai caindo em vários terrenos. Aquela semente que é a palavra de Deus, ela ilustra o próprio reino de Deus e a própria igreja. Que um terreno, se é bom e a semente é boa, haverá de crescer, haverá de florir, haverá de frutificar. Isso vale para o reino, isso vale para a igreja, isso vale para nós. Jesus vai dizer que não se conhece uma árvore pela madeira, pelas folhas, pelas flores, não. Jesus vai dizer, se conhece uma árvore pelos frutos. Então nós devemos ver quais os frutos do reino de Deus. Quais os frutos de uma comunidade de fé. Quais os frutos que nós estamos produzindo. É o mistério, o mistério. E o mistério fica maior ainda na terceira parábola. Aí Jesus vai falar quase nada, que é a questão do fermento. Para o judeu, claro, o fermento era necessário, mas ele não via o fermento como algo positivo. Hoje nós temos o fermento em si. Vai fazer lá a receita, quem sabe cozinhar aí, os dotes culinários, aí fala, olha, põe tanto de farinha, ovo, leite, sal, açúcar e põe uma colherzinha de fermento. Na época de Jesus não existia esse fermento. Como que levedava a massa? Como que a massa ela passava por esta questão da fermentação? Era no tabuleiro onde foi feita a massa antiga. Então fez a massa ali, aquele tabuleiro, ele já tinha o fermento. Colocava a massa não fermentada, amassava ela ali e deixava descansando, ela ia fermentar. É por isso que na saída do povo de Deus do Egito,
Deus pede que eles comam um pão ázimo. O que é um pão ázimo? Sem fermento. Ele não tem uma interferência de fora, ele é apenas o trigo e a água. Olha a parábola do trigo e joio, o pão fermentado, o pão não fermentado, que é o ázimo, somente o trigo do reino. O trigo que é essência e que não é aparência. E para nós, a gente não entende, e aquele povo também não entendia, mas sabia que acontecia. Jesus está falando que se a semente de mostarda é um mistério, a massa com fermento também é. Como que aquela massa cresce? Como que você faz uma bolinha e deixa ela descansando? De manhã ela está várias vezes maior. Como que acontece? Eu não sei como que é, mas eu sei que é. Pode fazer que dá certo. Infelizmente, nós vivemos uma época difícil, né, meus irmãos? Uma época complicada. Quando eu falo complicado, também na criação e também nos adolescentes e jovens. O que tem ficado para trás nessa geração, infelizmente, e o preço será pago, porque a conta chega, é a não valorização da tradição dos antigos. Lembra como é que a vovó e o vovô conversavam? Lembra daquelas tias antigas, aquele pessoal da zona rural? Eles tinham várias receitas, várias coisinhas que eles falavam e dava certo. Olha, eu não sei como que é, mas pode fazer que é. Tanto para a saúde, para a garganta, criação de filho, várias doenças, gripe, eles tinham receita para tudo. Por que eu disse que hoje é difícil? Porque na nossa geração, nós éramos aprendizes. O pai ensinava, a mãe ensinava, os avós ensinavam e a gente aprendia. E coisas bobas, coisas bobas. Eu lembro do meu avô, Sr. Bismarck, já é falecido. Lembro com clareza quando ele pegava a mim, que sou o neto mais velho, depois o Samuel, que é meu irmão, a Paloma, que é a neta mais velha. A gente ia lá para o sítio da Dindinha, que era a dona Alda, né? E meu avô ficava contando o caso. Falou, olha, isso aqui que vocês estão vendo é uma melancia. Aí ele pegava a faca, claro, tinha pedido ela antes, né? Abria a melancia, dava um pedacinho para cada um. Aí meu avô era muito engraçado, ele falava, tá vendo como que Deus é esperto? A jabuticaba tão pequenina, ela fica pendurada no galho. E a melancia tão grande, ela fica na rama, no chão. Aí a Paloma falava assim, ô vovô, por que a melancia tão grande é no chão e a jabuticaba tão pequenininha no tronco? Meu avô muito engraçado, ele pegava uma jabuticaba, fazia isso na cabeça dela, ó, por causa disso. Gente, pega hoje uma criança, um pré-adolescente, e tenta fazer a mesma coisa. Eles não têm interesse nenhum, não acham graça não. A graça é celular, a graça é tecnologia. Quer dizer, perdemos a questão de aprender as coisas simples da vida, né? O pessoal se acha demais, muito inteligente, muito conhecedor, até independente de Deus. E vão perdendo a simplicidade da vida. Jesus, ele está ensinando não coisas complexas. Olha o que Jesus está falando, o que o povo sabia. Trigo, joio, mostarda, massa, fermento, pão. Então veja, meus caros, que os mistérios de Deus, eles são revelados nas coisas simples. E quem conhece o simples da vida, conhecerá as coisas grandes de Deus. Quem conhece as coisas simples da vida, conhecerá as coisas grandes de Deus. E que é um mistério. E que é o mistério? O mistério da semente, o mistério da mostarda, o mistério do fermento, mas Deus, ele age no mistério. E o Papa João Paulo II dizia que no próximo milênio, e nós estamos vivendo o próximo milênio, já estamos nele,
o Papa dizia para todos nós, e teve gente que não levou a sério. O João Paulo dizia: no próximo milênio, ou nós seremos mistagogos, ou a igreja será mistagoga, os cristãos serão mistagogos, ou nós não seremos nada. E o que é um mistagogo? É aquele que se deixa penetrar pelo mistério, aquele que entra no mistério de Deus e permite que Deus entre no seu mistério. E vamos falar a verdade, né, meus irmãos? Se o trigo e o joio é um mistério, se a sementinha de mostarda é um mistério, se a massa que se fermenta é um mistério, o ser humano e eu e você somos também um mistério. A gente nunca conhece o outro totalmente, a gente nem se conhece totalmente, mas é neste mistério que vai acontecendo também a obra de Deus. Deus, ele não trabalha só no trigo e no joio, na mostarda e no pão, mas ele trabalha sobretudo no nosso coração, que é no coração que é plantado o trigo, é plantado o joio. É no coração que se planta a semente de mostarda, é no coração que a massa ela vai ser fermentada para que ela cresça. O reino de Deus ele cresce, a graça de Deus cresce, o conhecimento de Deus ele precisa crescer. É por isso, meus irmãos, sempre nesta celebração nós damos um enfoque mais demorado e aprofundado na palavra de Deus. Não se conhece a Deus, não se entra no mistério de Deus, não se aprende Bíblia correndo, de qualquer jeito, numa reflexão bem superficial, apenas com o texto, pelo texto. Aí você escutou o texto, aí você vai escutar o texto novamente, na explicação, apenas uma repetição do texto, não há um acréscimo, não se entra no mistério, não se encanta com a palavra. E se vocês ficaram encantados com a leitura, nós vamos aprofundar nas 3 parábolas, a primeira, que é a mais enigmática, porque ela vem no início e os discípulos vão pedir: explica-nos a parábola do trigo e do joio. Quer dizer, da mostarda eles entenderam, do pão fermentado eles entenderam, mas eles acharam muito complexa a parábola do trigo e do joio. E é isso que nós vamos descortinar, é isso que nós vamos entender o que Jesus queria nos dizer e disse no evangelho de hoje. 2 palavras nós temos que entender no agir de Deus. No agir de Deus é a palavra paciência e tolerância. Vamos repetir? Primeira, paciência. Segundo, tolerância. Aí você entende a parábola. O ser humano, eu, você, nós gostamos das coisas para ontem. Eu quero uma coisa que demora. Veja hoje a angústia das pessoas quando compram alguma coisa pela internet. No outro dia, já está lá no site, você vai receber em 3 dias úteis, 5 dias úteis, 15 dias úteis, conforme o que for, e a distância. Mas no outro dia, passou um carro do correio, você já fica: cadê meu pacote? Cadê meu pacote? A gente não espera. E a hora que chega aquele pacote, os adultos, é igual criança, né? Pega o embrulho, chegou. Aí você tem até um êxtase. Você abre a caixa, tira o que comprou, chegou. Quer dizer, o ser humano ele tem ânsia. Ele não tem muita paciência, muita tolerância. A gente quer a coisa rápido. Só que Jesus vai mostrar que Deus não age assim. Graças a Deus. Porque se Deus fosse comigo e com você, sem paciência e sem tolerância, Ele já tinha nos colhido para o fogo. Ele já tinha nos ceifado para o fogo. Mas quem que falou isso? Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso vai dizer que se Deus levasse em conta os nossos frutos, que são os pecados, nós mereceríamos muito mais o inferno do que o céu. E nós seríamos muito mais joio
do que trigo, mas Deus tem uma esperança na sua obra. Deus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele tem esperança. Esperança que melhoremos, esperança que nos convertamos, esperança que produzamos bons frutos. Então Ele usa de paciência, Ele usa de tolerância, porque não tem como saber olhando, tem que provar, tem que esmagar, tem que saber, é palha, é trigo. O joio se queima, o trigo se salva, mas tem que esperar. Tolerância e paciência. E o Senhor nos ensina, na nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas com quem convivemos, e rezar, gente, porque não é fácil, não é fácil, que você tenha também com as pessoas paciência e tolerância. Se fosse fácil, Deus não pediria. Deus não pediria. É difícil mesmo, eu que o diga. Meu gênio não é mole. Tem que, oh meu Deus, me ensina a ter mais paciência. O que é paciência? Esperar a hora do outro. Esperar a hora do outro. A gente queria que todo mundo fosse com a gente, né? Por isso que eu digo, se você quer fazer uma coisa do seu jeito, faça você. Porque ninguém vai conseguir fazer do seu jeito. E você pedindo que a pessoa faça, se ela fizer o melhor que ela pode não ser do seu jeito, mas você vai ter com ela paciência. Paciência de ensinar de novo, paciência de ensinar de novo, paciência de ensinar de novo. É assim que funciona. É assim que funciona. Aí você aprende que a questão da paciência não é ter paciência com outro, é ter paciência com você que não tem paciência esperar a hora do outro. A paciência não é com o outro, a paciência é com a gente. Não, é que falta de paciência, pelo amor de Deus. Não. Então não é o outro, é você. Não é o outro. E a gente vai melhorando devagarinho. Eu estou longe de ser quem eu devo ser, mas eu sou bem melhor do que eu já fui um dia. Vai melhorando devagar. Paciência, tolerância, espera, aguarda. Este é o segredo de Deus. O nosso Deus, Ele é paciente, Ele é tolerante, mas Ele não é bobo. Cuidado para não falar que Deus, porque Ele é tolerante e Ele é paciente, que Ele é bobo. Uma mulher vai tolerando um marido difícil, vai tendo paciência com o marido difícil, ela ora por ele, ela dá chance, chega numa hora que o que acontece? Aí já não é mais o momento da paciência e da tolerância, é o momento da decisão. Olha, pelo tempo que eu pude, eu tive paciência e tolerância com você. E infelizmente, nesses anos todos, eu tenho buscado fruto. Eu só tenho encontrado palha. Então eu não quero joio na minha vida. Eu quero ser trigo de Deus. E eu quero que na minha vida tenham pessoas que queiram ser trigos de Deus. Então, já deu. Já deu. No Evangelho, Deus tem paciência. Deus tem tolerância. Mas Jesus vai dizer, não é eterna não, viu? Chegará a hora em que os anjos virão e falam, olha, já deu. Então agora, depois da paciência e da tolerância, vamos fazer a separação. Uma oração boa, e que ajuda a gente a ser melhor na marra, a criar vergonha, agora só reza quem quer melhorar de vida, né? A oração é assim, você pode rezar, se você tiver coragem. É na hora de deitar, a gente faz isso. Senhor, trata-me amanhã como eu tratei as pessoas hoje, a começar da minha família. É oraçãozinha, viu? Essa é dose, meu irmão. Imagina se Deus nos trata como a gente trata os outros. Imagina se Deus começa a te tratar com a mesma paciência e tolerância que você trata o seu marido e a sua esposa. Imagina se Deus começa a te tratar
da mesma paciência e tolerância que você trata os seus filhos ou que você trata os seus pais. O que falta nos filhos hoje é paciência e tolerância. Alguns pais também. Lá no seu trabalho, imagina se Deus começa a te tratar como você trata os seus empregados. Imagina como se Deus começa a te tratar como que você trata e honra aquele que te empregou. E daí por diante. É uma oração que nos muda, porque nos muda por um interesse. Qual o interesse? Que Deus tenha por nós paciência e tolerância. Não é ser bobo, é plantar para colher. Então a pessoa traiu, a pessoa mentiu, a pessoa errou, a pessoa falou, fofocou, intrigou, puxou seu tapete. Tenha paciência e tolerância. Para a hora que você for rezar à noite, você pode dizer a Deus: oh meu Deus, o Senhor viu o que aconteceu, né? O Senhor viu o que a pessoa fez, não viu, Senhor? Pois é, o Senhor viu como que eu a tratei? É assim que eu quero que o Senhor me trate, quando eu também te decepcionar, quando eu também pisar na bola, quando eu também não for quem o Senhor achou que eu fosse. Senhor, trata-me amanhã como eu tratei os outros, e você vai melhorando, melhorando. De vez em quando a gente cai de novo, levanta e recomeça, sabendo que você vai cair de novo, levanta e recomeça. Paciência, tolerância. Às vezes vocês estão atentos, mas uma coisa acontece: mais difícil que paciência e tolerância é a autopaciência e a autotolerância. Não é você ter paciência com o outro, é você ter paciência com você mesmo. Não é você tolerar o outro, é você tolerar a você mesmo. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E Jesus vai dizer então que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Vocês são inteligentes. Quem semeia boa semente, ele quer colher o quê? Bons frutos. Claro isso. Quem semeia boa semente vai colher bons frutos. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Você pode plantar ou não plantar, mas uma vez que plantou, vai colher. E se você não gosta do que está colhendo, é hora de mudar a semente, para que no futuro você colha coisas melhores. Aqui o Senhor está dizendo que o homem semeou boa semente. Semana passada nós vimos que o terreno é o coração, não vimos? O que você tem semeado no coração das pessoas? O que você tem semeado no coração do marido, no coração da esposa, no coração dos filhos, no coração dos amigos? A pessoa semeia uma coisa, ela vai lá colher outra. Mulher ganhou uns pezinhos de limão, plantou, tanto de limãozinho, ficou esperando. Aí depois que ela viu começando os frutos, ela falou assim: olha, como tem vários pés, hoje nós vamos ter salada de fruta. O filho: como assim, mãe? É como assim? Vários pés, vários frutos. Ela achou que cada pezinho tinha uma fruta melhor do que a outra. Chegou lá, pegou o primeiro, chupou. E ela passou em todos os pés, chupando, achando que algum daria um fruto melhor. Ela plantou apenas limão, ela queria colher o quê? É um exemplo bobinho, né? Mas a gente está mais bobinho que o exemplo, que a gente faz exatamente isso. Você planta falta de paciência, você planta falsidade, você planta indiferença, você planta nervosismo, você planta ausência, você planta mentira. Aí depois você vai no outro para colher só coisa doce e reclama que o outro só te dá fruto azedo. O que você está plantando? O que a gente tem colocado no coração do outro? O que você tem implantado no coração das crianças de pequenininho, para quando forem adolescentes e jovens, virem os frutos? Aí plantou-se, na época da educação, momo, falta de limite, cheio de vontade,
uma criança chata. Aí chega na adolescência, o que os pais querem? Um filho presente, obediente, carinhoso, prestativo. Aí quando o caldo entorna, os pais vêm: eu não aguento esses jovens, ou adolescentes, difícil. É quem que plantou? Quem que plantou? E tanto é, meus irmãos, vamos voltar aqui na origem. Se você lembra do seu tempo de escola, quando você começa a aprender sobre a vida e a fecundidade, o que a professora diz? Que no útero da mãe tem o quê? Não é assim? Uma sementinha. É assim que a gente aprende no início. No útero da mamãe tem uma sementinha. E o papai vai colocar lá a parte dele e ele vai nadando até encontrar, olha a semente aí. A semente que foi plantada. A semente que foi fecundada. Essa semente tem que cuidar, né? Porque a semente vira uma árvorezinha, você tem que cuidar. Qual a semente nós temos plantado? No trabalho, na escola, na família, com os amigos. E o Evangelho vai dizer que o homem plantou boa semente. Amém? O homem plantou, mas o homem tem um defeito. E a gente tem esse defeito. Depois que ele plantou boa semente, ele descuidou. Ou seja, ele não teve cuidado. Porque a Bíblia diz que ele dormiu. Ele dormiu. Enquanto dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. É assim que o diabo faz. É assim que os que são do diabo fazem. O que é dormir? É a não vigilância. É a não vigilância. Quando eu fiz o tiro de guerra, até hoje o exército é assim. Se você pode chegar no quartel qualquer hora do dia ou da noite, qualquer hora, você verá um vigia, um sentinela. E tem os plantões, eles vão revezando os horários. Venceu um, chega outro soldado, eles trocam. A noite toda vigiando. Vigiando para quê? Para que nenhum inimigo entre e faça o que não deve. Aqui eles dormem. Então Jesus disse: orai e vigiai, para não cair em tentação. O que é cair em tentação? Ceder ao tentador, porque ele está de olho ali, ó. Então aqui eles dormiram. Eles acharam que estava tudo muito bom. Não precisa trancar carro, não. Aqui ninguém rouba carro, pode deixar o carro aberto. Não precisa trancar a casa, não. Ninguém entra. Onde eu estou, ninguém entra. Aqui nós amarramos cachorro com salsicha. O negócio aqui é uma fartura. Aí a pessoa acorda, cadê o carro? A televisão, cadê? Cadê o computador? Levaram tudo. E levou que hora, meu chapa? Quando você estava dormindo. O sono que Jesus está falando na parábola é um sono espiritual. São as pessoas que relaxam na vigilância. E enquanto você está dormindo, ou seja, quando você não está vigiando a sua alma, o diabo chega e joga o joio. E o diabo é safado, né? O diabo é safado. Ele faz a bagunça e não fica para limpar, não. Ele joga o joio e perna para quem te quero aqui. Semeou o joio e foi embora. Não sei se você tem na sua família alguém que gosta de semear um joio. Vai na sua casa, leva uma fofoca. Aí da sua casa, leva o diz que me disse para outra família. Aí, não é por nada não, viu? Mas tia Zezinha falou isso de você. Aí eu sei também que é bobo, né? A tia Zezinha devia cuidar da vida dela, que é menino dela que só bebe. Aí você vai na casa da tia Zezinha. Tia Zezinha, estava na casa da tia Geralda. A tia Geralda falou que o seu filho está, entornando todas, viu? Aí as duas começam a brigar. E aqui levou a fofoca, o que ela faz? Ela vai embora e está dormindo.
e as duas famílias guerreando por causa de língua. Não sei se na sua família tem, mas toda família tem alguém que adora um joio. Toda pessoa que fala demais, que comenta demais e que fica rendendo assunto, toda pessoa dessa gosta de um joio. Ele semeia o joio e vai embora. Ele não fica para resolver o problema, não. Você já notou que quando estoura a bomba, quem semeou o joio é a vítima? Ninguém me entende. Todo mundo fica contra mim. Toda vez pega no meu pé. É assim que o inimigo age. Mas olha, a parábola continua. Ninguém sabia que ele semeou o joio. Ninguém sabia. Levantou de manhã, os empregados levantaram. Bom dia. Bom dia. Tomar um cafezinho ali, vamos tomar. Delícia. Faz um pão com manteiga aqui. Dá uma taia desse queijo aí, delícia. Vamos trabalhar. Aguava a horta, jogava adubo, tadinho, todo mundo inocente, achando que era só trigo, porque o semeador plantou boa semente. Começaram a nascer, todo mundo, que beleza, olha que planta, tudo verdinho, é bonito de se ver, vamos cuidar. Foi crescendo, que maravilha. Começou a aparecer as espigas, tanto um como o outro tem. Oh, que maravilha. Começou a aparecer o pendão. Aí alguém disse assim: ixi, danou-se, o patrão não vai gostar. Por quê? Olha aqui, isso não é trigo não, isso é joio. Ele plantou boa semente, de onde veio isso aqui? Só tem mato, isso aqui é palha. Tomou água à vontade, gastou adubo e não produziu nada. Aí, aqui está dizendo, quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Repita comigo: as coisas boas crescem. As coisas boas crescem. O que não presta também cresce. O que não presta também cresce. Eu estou mentindo? Cresce o trigo e cresce o joio. Cresce a santidade e cresce o pecado. Cresce a paz e cresce o ódio. Cresce a alegria e cresce a tristeza. Cresce a saúde e cresce a doença. Cresce a luz e cresce. E está tudo misturado. Está tudo misturado. Não tem como separar por enquanto. Danou-se os empregados. Danou-se. Como que nós vamos separar trigo e joio agora? O evangelho continua. Aí o mundo é assim, viu? O mundo é assim. Na nossa família, lá onde você trabalha, na comunidade, seus vizinhos, seu condomínio, está tudo crescendo junto, trigo e tudo crescendo junto. É assim que funciona. Os empregados foram e perguntaram assim: Senhor, não semeaste boa semente? Semeei. O Senhor semeou só trigo? Só trigo. É boa semente? Boa semente. Então, Senhor, de onde veio o joio? Senhor, quando nós nos casamos perante o teu altar, a tua bênção não foi para aqueles 2 feixinhos de trigo que estavam ali? Foi. Mas depois do casamento apareceu o joio. De onde que saiu? Porque o marido e a mulher tinham um coração tão bom naquele dia. Por que apareceu o joio? Quando nós contratamos aquele empregado, não foi aquele que foi a melhor entrevista de todas? Foi. Não era o mais qualificado? Era. Não era o mais honesto? Era. Por que que ele de trigo, ele está aparecendo agora um joio? Senhor, quando eu comecei esta amizade, eu comecei porque a pessoa era um trigo. A gente está convivendo, mas ultimamente eu estou vendo que na nossa amizade apareceu um joio. Mas se o senhor plantou boa semente no casamento, no trabalho, na amizade, no namoro, no noivado, de onde que veio o joio? Se é boa semente plantada?
Aí Jesus dá uma cartada, né? Foi algum inimigo que fez isso. E a pergunta é: o que o homem que semeou fez para que o inimigo fizesse o que fez? Fez o que é certo. Fez o que é certo. Não brinque com o que eu vou dizer a vocês aqui, você que está em casa. Não brinque com isso. Você não precisa fazer o mal a alguém para ter inimigos. A pessoa olhando a sua vida, querendo ser trigo, você vai ter inimigos gratuitos. Há pessoas que não gostam de você por você ser quem é, por você fazer o que faz. A inveja, porque aqui é inveja. Ele plantou trigo, eu vou estragar essa plantação, eu vou plantar joio. A inveja, meus irmãos, guarda isso. Tem gente que não aprendeu isso até hoje. Está no mundo da fantasia, está no mundo da Barbie, né? Quer saber só disso. Tá de rosinha, achando que o mundo é rosinha. Você já assistiu a turma do Chaves? Quem já assistiu aí? O Chaves, famoso. Tem um Chaves, mora no barril, não é verdade? Como que se chama o filho da dona Florinda? É o Kiko. O Kiko, na série, ele não é, mas ele representa um menino rico. Ele não é rico, mas a mãe dá tudo que ela pode. Então ele tem avião, ele tem carrinho, ele tem bola, ele tem pirulito. E o Chaves, que simboliza o pobre, ele mora no barril. E tudo dele é mais humilde. Ele brinca com um pauzinho, ele tem uma latinha, ele faz um carrinho de madeira, ele fica brincando com essas coisas do pátio ali. Tudo dele é mais pobre. E do Kiko, tudo é mais rico e caro. Assista a série e você verá claramente que pela ordem natural, o Chaves tinha que ter inveja de quem? Do Kiko. Qual é o contexto da série? O Kiko, ele tem inveja do Chaves. Tanto que o Chaves está brincando com uma coisa humilde, ele chega. Essa foi, não estava programado, não é verdade? Ai, ai, a minha mãe está lá em casa, só o Cristo mesmo. E estava na câmera fechada ainda, você viu? Ah, meu Deus. Aí voltando, meus irmãos. Bom que já está. Vocês estão entendendo o contexto, sim ou não? Se fosse por aquilo que o Chaves tem, ele teria inveja. O Kiko não tem inveja do que o Chaves tem, porque o Chaves não tem. Ele tem inveja do que o Chaves é. E ele tenta sempre colocar o Chaves para baixo. O Chaves tem um pirulitinho, ele tem um pirulitão. Ele está brincando com um carrinho de madeira, ele chega com um carro grande. O Chaves está com uma bolinha de papel, ele chega com uma bola grande. Ou seja, há pessoas que olham para você, elas ganham mais do que você, elas têm um carro melhor que o seu, elas têm tudo para ser superior a você, mas elas se sentem por dentro menores. E elas que têm inveja de você, não o contrário. O inimigo, ele só vem para atrapalhar. E para com essa, meus irmãos, essa fala mansa, essa falsidade que alguns andam, me desculpe a franqueza, pregando por aí. E nós que somos pessoas de Deus,
e que temos a missão de plantar trigo, nós temos inimigos. Inimigos espirituais e inimigos carnais. Talvez você nunca fez mal a ninguém, pelo menos diretamente, mas há pessoas que gratuitamente querem te fazer mal. Quem que foi que plantou esse joio? Não, Jesus não é bobo. Ele dá a resposta. Na parábola vai dizer, foi algum inimigo que fez isso. Então veja, meus irmãos, o joio, quando aparece na sua vida, não é por acaso. Apareceu. Não, meu filho. O inimigo é que fez isso. Seja o seu inimigo principal, que é o diabo, ou sejam aqueles que agem como o diabo. Só que aqui tem um detalhe. Aí os empregados têm uma solução fácil. Não, aqui está tranquilo, Senhor. Aqui está tranquilo. Queres que vamos arrancar o joio? Quer dizer, vamos fazer justiça com as nossas mãos. A gente tem mania de querer fazer isso. Se eu pudesse separar a sociedade em maus e bons. Esse aqui era um bom, esse aqui podia fuzilar. Só que tem um problema. A gente está olhando por fora. E para saber quem é trigo e quem é joio, é por dentro. Você olhando o pendão, eles são iguais. Mas não são a mesma coisa. A aparência não é essência. Repita isso. Aparência não é essência. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Mas não é. Parece, mas não é. Aí o dono agora vem Deus. Aquilo que eu expliquei no início, da paciência, da tolerância. Há muitas pessoas que já me perguntaram, olha aí, o querer arrancar o joio. Padre, quem nunca escutou isso aí, pode me julgar um sapato aí. Quem nunca escutou palavras assim? Por que que as pessoas boas morrem? E uns traços que deviam morrer, parece que tem vida eterna. O cara não morre nem a poder da reza. Vocês já escutaram frase assim? Eu já escutei muitas vezes. Padre, olha a pessoa boa que morreu. Morreu de acidente, uma pessoa caridosa, uma pessoa prestativa. Agora, você vê aí, tanta gente. Eu vejo algumas notícias, gente, a pessoa parece que tem 7 vidas. Eu, se fizesse 1/3 do que eu vejo as pessoas fazendo, eu estava todo quebrado e paraplégico. Nunca viram notícia assim, não? O cara rouba um carro, bate na mulher, empurra o menino do carro, atropela 2 senhoras na rua, capota o carro sai rodando, o cara sai correndo, pula o muro e levando o dedo do meio para a polícia, está no helicóptero ainda. Chama, não machuca. Tem gente que sobe num banquinho, cai e morre. Por quê? Porque, teologicamente, a resposta seria, porque Deus tem paciência e tolerância, dando tempo que os maus se convertam. Porque o bom já é de Deus. A ovelha perdida é o outro. O que precisa de Cristo é o outro. Porque depois da morte, não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. É até a morte. Então Deus, Ele vai dando... Não. Não arranque o joio. Porque se você arrancar o joio, você vai arrancar também que não tem como separar. Você não vai pegar uma plantação, eu estou falando plantação de trigo, não é uma plantação do tamanho desse presbitério, não. É uma plantação do tamanho desse bairro. Plantações gigantes. Como que você vai ficando lá? Trigo, joio. Falou, não mexe com isso. Deixa os dois crescerem juntos. Trate bem dos dois. Chegará o momento que haverá a separação. Você querendo arrancar o joio, você vai arrancar o trigo. Deixai crescer um ao lado do outro, até a colheita. Repita isso, até a colheita. Até a colheita. Até a colheita. Até a colheita. Amém? Amém. Então repita alto também, não é para sempre.
não é para sempre. Não há trigo que dure para sempre e nem joio que dure para sempre. Haverá o momento da colheita. O momento da colheita. E na segunda parte, que é mais tranquilo, eu peço que vocês peguem o folhetinho para me ajudar. E você de casa abra a sua Bíblia, já está aberta, graças a Deus aí, não é? A palavra, capítulo 13 de Mateus, nós vamos no versículo 36. Aqui a minha explicação pode ficar bem resumida, porque Jesus já explicou. E eu não vou explicar a explicação. Se Jesus já explicou, basta que a gente fique atento na explicação do Senhor. Vamos no versículo 36. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram juntos: Explica-nos a parábola do joio. Tem um verbo mágico aqui. Qual que é o verbo? Qual que é o verbo mágico? É o melhor de todos. A gente vai no explicar, né? Mas Jesus só explicou para os seus, porque os seus se tornaram próximos dele. Eles aproximaram-se. Tem gente que quer entender as coisas de Deus longe de Deus. Tem gente que quer dar palpite na doutrina da igreja e nem a missa vai. Tem gente que quer dar áreas de doutores em Sagrada Escritura, nem a Bíblia lê. Impressionante hoje como os que mais falam sobre espiritualidade, só que eles não sabem nada de espiritualidade. Os que mais estão pitaco errado na igreja, os que não sabem nada de doutrina católica. Então, primeira coisa, para você ter uma boa explicação, você tem que se aproximar. Aproximar. Então eles aproximaram do Senhor para que eles entendessem, para que Jesus os explicasse. Então repita comigo, eu não estou forçando o texto, eu estou abrindo horizontes. Deus explica os mistérios do reino, para aqueles que estão próximos a Ele. Para que os estão próximos a Ele. Amém? Está na leitura. Então cuidado, meus irmãos, quando você acha que todo mundo sabe o que você sabe. O que todo mundo está buscando, o que só você está buscando. O que todo mundo está se aprofundando naquilo que você está se aprofundando. Então nós temos que nos aproximarmos dele. E esta aproximação requer o quê? Vontade, tempo e permanência. Repita isso. Vontade, tempo e permanência. Vontade, eu quero e eu vou. Decisão. Tempo, não é uma coisa de... Não, fique. Permanência, aproximou, permaneça. Lembra o chamado dos 12? Jesus escolheu 12 apóstolos para que estivessem com ele. Eles foram e permaneceram juntos. Ir e permanecer. Então veja a explicação. Nós que graças a Deus viemos e que permanecemos, estamos próximos de Jesus. Vamos na explicação. Jesus respondeu. Vocês aí completem. Vocês estão bem afiados na Bíblia. Aquele que semeia a boa semente, quem é? O Filho do Homem. O Filho do Homem. E o campo? É o mundo. É o mundo. E a boa semente? Pertencem ao reino. Os que pertencem ao reino. E o joio? São os que pertencem ao maligno. Quem é o inimigo que semeou o joio? É o diabo. O que significa a colheita? O fim dos tempos. E quem serão os ceifeiros? Os anjos. Pronto. A parábola está explicada. A parábola ficou clara agora. Aquele que semeia é Jesus. Ele plantou o trigo nos nossos corações.
O diabo, que é inimigo de Jesus e nosso, semeia o joio. Meu filho, ovelha não faz amizade com lobo. Amém? Amém. Não vai nessa do mundão, não. Todo mundo é legal, todo mundo é bom. Temos que dialogar, temos que dar as mãos. Dar as mãos. Dar as mãos a quem crê, dar as mãos a quem não crê, dar as mãos aos ateus, dar as mãos aos satanistas. Não é o que a palavra está nos ensinando. A palavra está ensinando que existem inimigos da nossa alma, existem inimigos daqueles que são de Deus, porque há pessoas que não são de Deus. E hoje está muito em voga. Aquilo que era escondido, hoje perderam totalmente a vergonha e falam abertamente. Eles estão tentando implantar Eles usam uma palavra que é tirar da sociedade a rejeição e a fobia do demônio. Os satanistas dizem que o cristianismo fez um grande mal à sociedade, colocando na sociedade essa divisão de bom e mal, porque tudo é bom. Então essa rejeição que nós temos ao satanismo, ao diabo, isso é fobia. Isso é fobia. Talvez nós não estejamos vivos para ver, mas eu acho que nós vamos estar sim, porque não vai demorar. Não vai demorar. Que começou nos Estados Unidos, está espalhando rapidamente. Um discurso onde o diabo não pode ser demonizado. Olha onde que está a coisa. O diabo não pode ser demonizado, porque hoje existe o que se chama tolerância. Tolerância na diversidade. Então, o pensamento deles é esse: se eu sou de Cristo, eu respeito a Cristo e quero que os outros respeitem, que eu respeito e que a sociedade respeite a Cristo. Mas se eu sou satanista, eu quero ser respeitado porque eu adoro Satanás. E eu quero que a sociedade me respeite e respeite aquele que eu adoro. Por que nós temos cidades que se chamam São Paulo, que é nome de santo, e nós não temos uma cidade com o nome de Lúcifer? Por que nós temos praças com o nome de santo e não temos praças com o nome de Lúcifer? Por que em certos lugares tem uma cruz, tem uma imagem? Então eu quero colocar também uma imagem de Satã, porque a diversidade é boa e eu sou satanista. E ai de quem falar mal de Cristo, porque você vai ser um cristofóbico. Mas você também não pode falar mal do diabo, senão você é um capetafóbico. E não vai demorar. Eu falo essas coisas, o pessoal fica falando, o padre fala umas coisas sem sentido. Aí depois, me desculpe aqui a expressão, fica todo mundo sentado no rabinho, caladinho, com aquele cachorrinho que correu atrás do carro e o carro parou. Quem me acompanha em Divinópolis sabe que há anos atrás, e não é meses atrás, anos atrás, eu bati na missa da família, lá embaixo, na Senhora Aparecida, o perigo da ideologia de gênero, que estava chegando como uma avalanche. Trouxemos até o padre José Eduardo, lembra disso? Me detonaram. Alguns jornais que de Divinópolis, uns jornalecos daqui, me detonaram, falando que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Todo mundo hoje, porque não há nada mais forte hoje que a ideologia de gênero. E já avisamos isso há anos atrás. Então eu já estou avisando aqui, para que daqui uns anos também saibam que o que eu disse aconteceu. Vai chegar a época que, além de não podermos falar hoje em púlpito, para sermos processados e fechar a igreja,
se é das configurações de família que vão contra os valores cristãos, daqui a pouco tempo não poderemos pregar essas coisas contra o diabo, porque eles vão nos processar e vão falar que a igreja está usando de fobia para os satanistas. Isso é questão de tempo, está muito claro. É porque eu não sei se a pessoa é boba ou ela finge que é boba para viver, porque a coisa está clara. E não vai demorar. Você que tem Bíblia, guarde a sua Bíblia. Você que tem catecismo, guarde o seu catecismo. Não vai demorar. Esses livros nossos sagrados não serão vendidos hoje como são vendidos, não. Porque a fúria do mundo contra o cristianismo está cada vez mais crescente. Graças a Deus o Brasil se levantou em oração. Este congresso que aconteceu nos Estados Unidos, dos satanistas do mundo inteiro, seria no Brasil. As pessoas levantaram oração, não jogaram na mídia, não jogaram nas redes, mas comunidades oraram, sacerdotes oraram, exorcistas oraram, e isso chegou até eles na Europa. Então eles viram que o Brasil, olha a frase deles, o Brasil não está pronto para abrir o coração e a mente para as novidades da nova ordem mundial. Então aqui eles não seriam bem acolhidos, porque o cristianismo falou muito mal do demônio e as pessoas têm preconceito. Olha onde eles chegaram. As pessoas têm preconceito do satanista. Então eles foram para os Estados Unidos, que é bem paganizado. Mas eles estão de olho aonde? Na terra de Santa Cruz. Vencemos a batalha, mas não há. E as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Só, meus irmãos, o que é que vai nos fazer permanecer com o Senhor? Nos aproximar do Senhor como os discípulos fizeram? A certeza de que no final é a palavra de Cristo que prevalece. Esse pessoal vai ter regalia. Eles serão superiores. Não sei se você sai assim. Você pensa que cuidadoso na fala, mas vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Aqueles que deveriam ter vergonha do que fazem, e o fazem ao meio-dia, são os que hoje entram nos restaurantes, supermercado, com o narizinho, ó. Eles têm, fale alguma coisa para você ver. Você vai para a cadeia. Olha para mim torto, você vai para a cadeia. Fala o que você está pensando. É o mundo que nós estamos. Cristãos, ó. Mas a palavra de Jesus, esse Jesus aqui, eles não querem não, né? Eles querem só love. Eles querem Jesus da turma dos ursinhos carinhosos. Aí quando você vê um discurso desse de Jesus, a pessoa fala, não, mas esse Jesus eu não quero. Não quer, você quer o Jesus da turma do mimimi. Esse é o Jesus que você quer. O Jesus bíblico você não quer. E olha a palavra dura de Jesus. A boa semente são os que pertencem a Deus. O joio são os que pertencem ao maligno. Meus irmãos, não seja bobo. Há pessoas que negaram o batismo e escolheram pertencer ao diabo. Eles são do diabo. Não há motivo algum que me leve a um diálogo com satanista algum. Não há nada para ser colocado à mesa. Não há nada que nos compactue com aqueles que pertencem ao maligno, porque nós pertencemos a Deus. E eu sei que não vai demorar também os modernistas da igreja, os pregadores da vanglória, falar que essa fala é radical
e que nós temos que sentar à mesa também com eles, porque são nossos irmãos. Aí, meus irmãos, me desculpe, eu não sou irmão de quem é parente do diabo. Eu não sou irmão de quem negou o batismo e serve a Satanás. Nós jogamos em times diferentes, nós somos opositores. Nós não somos deles, mas eles são inimigos nossos. Lobo não tem amizade com ovelha. Ovelha, quando vê o lobo muito manso, saiba, ele está com fome. Ele está com fome. Sede simples como as pombas, mas astutos, espertos como a serpente. Porque o diabo rodeia como um leão a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé. Haverá um momento em que os anjos virão e eles vão separar. Esta galera toda que hoje é joio, se não se converterem até este momento, Jesus disse, eles serão retirados, eles serão queimados. Aqueles que fazem os outros pecar e quem pratica o mal. Porque existe os que pertencem a Deus e os que pertencem ao maligno. Então, meus irmãos, quais as lições que nós tiramos disso para a nossa vida prática? Só temos dois caminhos, seguir a Deus ou não. Não tem um caminho do meio, ou você é joio ou você é, e isso nós vamos ter a vida toda para ir nos purificando de trigo para joio. Raniero Cantalamessa vai dizer, olha que interessante, que Deus plantou no nosso coração o trigo. Só que a gente de vez em quando dá uma... Aí o inimigo vai. Qual que é a nossa missão nesse mundo? Ir vigiando o nosso coração para que nele não haja joio. Você não sabe se há trigo ou joio no coração do outro, mas no seu é obrigação você saber. Eu e Deus sabemos. Você não sabe, minha mãe não sabe, meu pai não sabe, os meninos não sabem, ninguém sabe. Mas eu sei e Deus sabe se no meu coração tem mais trigo ou mais joio. E qual é a minha luta de conversão diária? É ir tirando o joio, para quando Jesus me chamar, eu ofereça a Ele o trigo da minha vida. Aí Ele vai amassar o Padre Christian. Tem semente. É trigo. Vem. Ai, Senhor, o amassar dói, viu? Mas é só assim que eu sei se você é essência ou se era só um padre de fachada. Se era só paramento, só casula, só fala, ou se era vida. Uma esmagada nos acordes, uma esmagada no pai de família, na mãe de família. Eu quero saber se tem semente aqui ou se era só para os outros verem, se era só fachada. Infelizmente, meu filho, não ficou nada, viu? É joio. Anjo ceifador, pode levar. Falou, olha, meu filho, o tempo de chorar, o tempo de mudar, o tempo de converter passou. Agora, próximo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E quem vai permanecer no reino? Quem levou os outros a se salvar e a praticar o bem. Então, meus irmãos, a gente não tem que ficar preocupado com a gente. A gente tem que preocupar com a mensagem de Cristo. Esses dias mesmo que me falou, padre, o senhor é louco. O senhor é louco. É louco de quê? De falar o que o senhor fala. De postar o que o senhor posta. De defender o que o senhor defende. Eu falei, não, porque você não entendeu o que está pegando aqui. Se eu quisesse me exaltar, seria outra maneira. Mas quando você quer falar da verdade que é Cristo, você age de outra maneira. Porque a palavra de Deus é clara. Não tenha medo daquele que mata o teu corpo, mas ele não pode tocar na tua alma. Temei aquele que pode julgar alma e corpo no inferno. Ou seja, só Deus
basta. Não é o meu costume. Acho muito bonito quem tem o costume. Não é o meu costume. Talvez quando eu ficar um padre mais velhinho, vire o meu costume. Mas eu vejo, não é o meu costume. Uso em pregações, em lugares assim de mais evangelização, onde eu fico no encontro o dia todo. Acho muito bonito, mas não é o meu hábito usar batina. Mas eu tenho e uso em determinadas horas. Mas tem pares que usam batina o dia todo. É a nossa veste, né? Muito bonito isso. Lugar até mais frio. Isso é costume, né? Eu uso muito a gola clerical, mas pode usar a batina. As pessoas não entenderam o que é a batina ainda. Por que a batina ela é toda preta? Porque o dia que o seminarista entrava para o seminário, que ele passava ao seminário maior, no dia da vestição, que ele recebia a batina, a oração de colocar a batina falava: você está vestido de preto, do pescoço aos pés, para que todo aquele que te olhe veja que você já morreu para o mundo e que você está vivo para Deus. Que você não preocupa com as glórias de baixo, mas com o tesouro de cima. Por isso que a cor do padre na igreja é o preto, né? Que é a manga do padre, é o preto. O bispo é o róseo, o cardeal é o vermelho e o papa é o branco. Então o preto significa o quê? Eu não estou preocupado comigo. Eu não estou preocupado em falar o que é para agradar. Eu não estou preocupado em ficar exaltando o Padre Cristian legalzinho. Não, para pregar a verdade. Prega a verdade oportuna e inoportunamente. Haverá quem rejeite, mas haverá quem aceite. Porque no final, essa é a colheita. Espera aí, deixa eu ver se tem trigo ou se era só palha. Deixa eu ver se o seu casamento tem trigo ou se era só palha. Deixa eu ver se o seu ministério na igreja, se tem trigo ou se era palha. Deixa eu ver a sua fé aqui, meu filho. Deixa eu dar uma esmagada aqui, para eu ver se tem trigo ou era só palha. Cuidado, gente. Cuidado. Nós vivemos uma geração de palha, viu? Me desculpe a franqueza. O bonito hoje é o joio. O trigo hoje é o errado. Começa a viver uma vida de trigo para você ver. Você está rezando demais. Você está levando isso aí a sério demais. Você não abriu a mente. Você é muito conservador. Você está fanático. Por quê? Porque o bonito hoje é o joio. É o parecer. Sei que vai estar polêmica, mas eu falo mesmo. Qual que é o joio hoje que atrapalha muito a igreja? Eu vou explicar por que eu vou dizer. Poderia fazer uma lista aqui, né? Como não estou querendo mais pepino, vou falar só um. O joio na igreja hoje é o chamado católico não praticante. Ele parece que é, mas não é. Amém? Ou eu estou mentindo? O que é o católico não praticante? É o católico do IBGE. Eu não vou dizer o nome, mas uma pessoa de Divinópolis, que fez aquela pesquisa nas casas do IBGE, perguntou para uma pessoa: qual que é a sua religião? Não, eu não tenho não. Ah, peraí. Já marcou aí? Não. Ah, põe aí, católico não praticante. Na cabecinha dele, o não ter religião ou ser católico não praticante é a mesma coisa. Eu não estou falando que o trigo, que o joio parece trigo, mas não é. O que é o católico praticante? Ele parece que é católico, que ele fala que é, mas a prática dele não é. Então não é. Parecer não é ser. O que me faz cristão e católico de verdade é estar próximo de Jesus, aproximar de Jesus, para escutar a explicação dos mistérios do reino e tentar vivê-lo. Saiu uma pesquisa agora, eu não entendi o que ninguém falou muita coisa sobre ela, talvez também o povo está interessado nisso, né? Mas a pesquisa diz que no nosso Brasil, 8% dos católicos é que vão à igreja. 8. Agora me respondam.
A gente não sente isso, porque nós estamos no interior, né? E ainda Minas, povo. Mas você vai numa grande capital, igrejas enormes no domingo, que tinham 6 missas, estão passando para 2, uma, com 20, 15 pessoas na igreja. O que aconteceu na Europa, no Brasil já há lugares que o pessoal não frequenta mais a igreja. Minha tia, ela mora no Rio de Janeiro. Ela falou que na paróquia dela é uma dificuldade para ajudar pessoas que ajudem na missa. É o padre com uma pessoa ajudando, um ali no violão, 3 pessoas fazendo tudo ali. Ela falou que já tentou ajudar, mas pela idade ela não está ajudando. Falou, Cristian, jovem você não vê quase. Alguns lugares tem um trabalho mais específico, você vê uma igreja mais viva. Mas na minha comunidade, daqui a pouco na igreja precisa, porque não tem ninguém. Uma procissão bonita, não vou falar onde, claro, né? Ela falava que há uns 10 anos atrás, tinha uma procissão linda, fazia no quarteirão dessa igreja, num bairro mais nobre no Rio de Janeiro, fazia até tapetes, tipo Corpus Christi. Hoje não tem nem procissão mais, só tem a missa da noite, para exaltar o nome daquele santo. Ela fala, tem mais lugar vazio que gente. É o mundo que nós estamos vivendo. Se exaltam o joio, para que eu tenho que cultivar no meu coração o trigo? Ninguém pode saber quem é trigo e quem é joio, somente Deus e nós. Por isso precisamos entender que Deus trabalha. É por isso que Ele vai dizer, deixa crescer o trigo e o joio, paciência e tolerância. No final, nós vamos saber quem é quem. Sabe quando é, meus irmãos, e com isso finalizo, que nós vamos saber quem nós somos de verdade? No dia da nossa morte. É aí que nós vamos ver se nós somos uma plantação de joio ou uma plantação de trigo. Mas não se esqueça, você não vai barganhar com Deus não. Porque Deus vai falar, me desculpe, mas eu plantei no seu coração boa semente. Foi só trigo que eu plantei aí, eu não plantei mais nada. Mas como você vivia dormindo, cochilando, não levar as coisas de Deus a sério, o inimigo, encheu de joio isso aí. Orai e vigiai. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a ser trigo. Quantas vezes eu, como padre, descubro que no meu coração apareceu um pezinho de joio. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me confessar. Quando eu vou confessar, eu chego para o padre, que eu também confesso, né? Bispo confessa, papa confessa. Quando eu vou confessar, eu chego para o meu confessor com o meu coração aberto. A meu coração tem um tanto de triguinho lá. E tem um joio também. Só que eu vou falar para o meu confessor que eu não gosto daquele joio. Aí eu vou falar, eu pequei, eu fiz isso. Cada pecado que eu vou falando, Jesus com a sua mão chagada, Ele vai no meu coração e Ele vai tirando o joio. Porque Ele sabe qual é o joio. E eu estou falando qual é o joio. Quando o padre me perdoa e eu saio da confissão leve, é sinal de quê? Que no meu coração tem trigo. Agora daqui a pouquinho você vê que começa joio de novo. Aí eu vou confessando de novo. É por isso que quem confessa, quem recebe a unção dos enfermos, quem confessa e tem uma morte próxima àquele momento, a igreja diz que muitos no purgatório passam, porque apresentou a Deus um coração de trigo. O joio foi tirado e foi queimado com a absolvição dos pecados. É muito bom ver a fila da confissão cheia, a fila de comunhão cheia. Mas seria também muito bom se a gente visse a fila da confissão cheia. Nem todos os que andam comungando, andam confessando. Cuidado para que o joio não cresça no nosso coração. É isso que Jesus queria nos dizer no evangelho de hoje. Veja, meus irmãos, uma leitura que parece muito simples, mas quando você vai interpretando e vai desenterrando o negócio, veja quanta coisa maravilhosa nós escutamos nesta manhã. De brinde, até o Kiko nos ajudou
na reflexão, não é? Vocês ganharam o presente aí. Mas que nós possamos estar unidos, permanecemos com Cristo e sempre, eu faço muito isso nas minhas orações, eu não posso esquecer quem eu sou. Eu não sou joio, eu sou um trigo de Deus. Vamos repetir? Eu não sou o joio, eu sou o trigo de Deus. Cuidado, porque é isso que o diabo fica. Ele fica no seu ouvido, falando que você não tem valor, que você não presta, fica lembrando do seu pecado, das suas mazelas. Ele fica, você é joio, você é joio, você é joio. Vai ter um anjinho da guarda que fica, você é trigo, você é trigo, você é trigo. Então precisamos cultivar o trigo e fazer o que morra na nossa vida o joio que o inimigo plantou. Se nós estamos com Deus, nós já somos mais do que vencedores. Mas até a separação do trigo com o joio, paciência e tolerância com a gente e com os outros. Ao Senhor Jesus, o grande semeador do Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você é convidado a ser um evangelizador também na internet. Mande o link desta pregação para os seus grupos de WhatsApp, para as pessoas que você gostaria que ouvisse esta pregação, para que pudesse entender: Deus nos quer trigo, o mundo nos quer joio, e é preciso escolher. Só há dois caminhos: ou eu pertenço a Deus, ou eu pertenço ao maligno. Ou eu sou trigo, ou eu sou joio. E a escolha nunca é depois da morte. A escolha acontece aqui e agora. Depois da morte, só cabe esperar se nós seremos recolhidos no celeiro ou se nós seremos jogados na fornalha. E essa decisão não é de Cristo, é nossa. E quando estamos na terra, com as nossas atitudes, com a nossa fé e com as nossas intenções. Deixe o seu comentário, quero saber o que você recebeu nesta pregação. Se inscreva no canal se você não é inscrito, toque no sininho para ser notificado das próximas mensagens de fé. E agradeço muito a grande audiência que nós temos nas transmissões aqui do nosso santuário. Significa que as pessoas estão com sede e com fome da palavra. E isso nos alegra, porque foi Jesus quem disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor te abençoe e que cultivemos no nosso coração o bom trigo de Deus.